Estamos aqui para mais um episódio do Palavras de Esperança. Hoje vamos começar uma série de meditações, reflexões sobre a vida de José. A história de José se encontra em Gênesis 37 a 50. Quero começar esta palavra pedindo para que você se inscreva no canal e clique no sininho para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Então eu já peço que você leia o capítulo 37 a 50, que inclui a história de José. É uma história fantástica que traz para nós muitas lições de vida. E eu quero aplicar lições práticas baseadas na história de José para a minha vida e para a sua vida. José, ele tipifica Cristo de diversas maneiras. A gente pode, olhando a história de José, perceber isso. José tipifica Cristo porque resistiu ao mal, foi traído pelos seus irmãos. José tipifica Cristo quando ele toma uma esposa gentia e ao final da história José se torna soberano no mundo em que viveu, se tornando assim primeiro-ministro do Egito. A história de José está baseada no livro de Gênesis, conforme falei para vocês, capítulo 37. Eu quero iniciar lendo 3 versículos do capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram também mulheres de Jacó, seu pai. Trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Quando olhamos para a história de José, eu e você podemos perceber nela alguns detalhes da história que são realmente lições práticas para a minha vida e para a sua vida. Como diz o texto, José é o filho da velhice de Jacó, que teve seu nome transformado para Israel. José foi provado de muitas formas. Com a história da vida de José, nós podemos aplicar algumas lições para a nossa vida, porque José viveu muitas crises, perdas. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele vai parar no Egito porque ele foi comprado por mercadores. E a história mostra que José sofreu diversos revés. Mas eu admiro, e esse é o ponto que eu quero chegar com você. José não é um tipo de pessoa que fica lambendo as feridas. José ele não se preocupa com as perdas que viveu. Ele tira lições e ele se fortalece. Ele se torna ainda mais efetivo, mais equilibrado e amadurece com as crises. E uma das lições que eu quero deixar para você é que o sofrimento é a escola de Deus para a nossa vida. Então, querido, não tenha medo do sofrimento, encare de frente. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias são dias bons e dias maus também. Na história de José, no primeiro texto que nós lemos, relata-nos que José tinha 17 anos. Ele é vendido pelos seus irmãos, e ali no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 46, José já está no Egito. A gente pode ler o seguinte: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. 13 anos se passaram na história de José. José chega ao Egito como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Potifar dá a ele toda a administração da sua casa, e aonde José passou, Deus fazia prosperar aquele ambiente. José tinha a bênção de Deus sobre ele. José então foi ser o mordomo, o administrador da casa de Potifar. Há um episódio no capítulo 39
que diz que a mulher de Potifar se apaixonou por ele e o assediava. E José, por temor a Deus, não se deitou com aquela mulher. Infelizmente, esse episódio levou José à prisão, porque ela, caluniando, ficou com a capa de José e com essa capa tentou provar de maneira errônea, mentirosa, uma falácia, que José havia tentado assediá-la, quando na verdade a história é ao contrário. Por causa disso, José vai parar na prisão. Capítulo 39 diz que José então foi preso e ele fica ali 2 anos. E na prisão ele é usado por Deus, porque Deus deu a ele o dom de interpretação de sonhos. E José vai interpretar o sonho do copeiro e de um padeiro. O padeiro, conforme José interpretou o sonho, não consegue sobreviver, ele morrerá. E assim acontece. Já o copeiro se apresenta a Faraó. José pede então que quando ele estivesse na presença do Faraó, lembrasse dele. Passaram-se 2 anos, José é esquecido na cadeia. Querido, as perdas, elas servem para aprendizado. Então, a pergunta não é por que você está sofrendo, é para quê? Qual o objetivo, qual o propósito? Em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. O sofrimento, como eu falei, é a escola de Deus para tornar o nosso caráter equilibrado, forjado. E o sofrimento tem esse propósito. Deus não criou o mundo e a gente e abandonou-nos à deriva. Não, Ele tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. Na história de José, nós vamos ver que depois de 2 anos preso, ele vai ter oportunidade de se apresentar a Faraó, porque o copeiro se lembra dele por causa de um sonho que Faraó tem. É um sonho muito conhecido. Faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e 7 espigas muito bonitas e 7 espigas mirradas. As vacas magras devoram as vacas gordas, espigas mirradas devoram as espigas boas, saudáveis, e Faraó fica sem entender aquele sonho. E então o copeiro lembra que José está preso, interpretava sonhos. Então Faraó manda-o chamar. Essa história está lá em Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. O copeiro então sabe que Faraó está procurando alguém que interprete o sonho. Ele achava que eram 2 sonhos. José então, diz o texto, que se barbeou, saiu da masmorra. E aqui eu quero fazer um parênteses. José não está preso num presídio de segurança máxima, com todo o conforto, com toda a possibilidade de direitos. Ele está preso como um homem detido, um homem culpado. E ele está numa masmorra. Ele sai dessa masmorra, ele se apronta, ele troca de roupa, ele se barbeia e ele se apresenta a Faraó. Esses 2 anos, José foi administrador da cadeia. Assim como ele administrou a casa de Faraó, de Potifar, e tudo que acontecia ali fez com que a casa de Potifar prosperasse. Quando ele chega na cadeia, o carcereiro chefe sabe quem é José, conhece a sua história e entrega a ele as chaves da cadeia. Ele passa a ser o administrador da cadeia. Naquela masmorra, ele também ficou conhecido como um homem fiel, um homem temente a Deus. Aonde José passava, tudo prosperava. A cadeia não foi diferente. Aquela masmorra não era um local saudável para se viver. É uma masmorra, é um lugar escuro, úmido, apertado. Quando lemos a história do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, sabemos que Paulo está preso numa masmorra e dali ele sai para ser decapitado. A história é bem semelhante. José, nesse período que ele está sendo abatido, incriminado de maneira injusta, ele fica ali esperando o tempo de Deus agir em sua vida. Foi um período de aprendizado. José não sai dali reclamando, José não sai dali murmurando. José sai e se apresenta sabendo que o tempo de Deus se cumpriu para que ele pudesse então receber
as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A história de José, quando chegamos mais para frente um pouco, a gente vai aprender que José, com o propósito de Deus, ele se apresenta a Faraó, interpreta o sonho e o Faraó fica extasiado diante de tamanha sabedoria e diante de tamanha clareza e discernimento com que José consegue interpretar os sonhos. E José vai dizer que o sonho de Faraó é apenas um e dá conselhos a Faraó. Essa história se encontra no capítulo 41, já no versículo 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, colham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. O versículo 37 vai dizer o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó a seus oficiais: acharemos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Faraó fica extasiado diante da sabedoria e da exatidão com que José, e a autoridade com que José interpreta o seu sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Esses 14 anos, José vai agora ser escolhido por Faraó para ser o administrador do Egito. E o texto diz, no versículo 42, que Faraó colocou um anel de sinete na mão de José e fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Versículo 46 vai nos dizer que era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. 13 anos de história, 13 anos de sofrimento, 13 anos de treinamento, 13 anos de anonimato, mas ele sai de escravo, ele sai de prisioneiro para ser o primeiro-ministro do Egito. Deus o exaltou, Deus o honrou, Deus deu a ele uma capacitação que José recebe durante esses 13 anos. Eu quero dizer para você, Deus tem planos para a nossa vida. Os propósitos de Deus nunca serão frustrados. Os desígnios de Deus, os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, eles se estabelecerão porque Deus, ele cumpre e vela pela sua palavra. Aquilo que você está vivendo hoje não é aonde você deve fixar os seus olhos. As circunstâncias de hoje, elas não podem prender você ou apequenar você. Talvez você esteja vivendo uma grande luta, uma grande batalha espiritual. Talvez você esteja vivendo um período de perdas. Parece que tudo está dando errado. Parece que Deus esqueceu de você. Eu quero afirmar para você, Deus não se esquece de nós. Ele nunca nos abandona. A história de José, para mim, é uma história de esperança. Está encharcado de exemplos de alguém que nunca perdeu a esperança. Quando você olhar e ler a história de José, eu gostaria que você olhasse para a história de José, observando quanta esperança há no coração de José. José vai depois encontrar seus irmãos. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre esses encontros. José vai receber o privilégio de reencontrar o seu pai Jacó, já numa idade avançada, e Deus dá a ele o privilégio de viver ao lado do seu pai um bom tempo, onde esse tempo que ele ficou longe do seu pai, Deus vai restituir a ele. Isso é algo fantástico. Quando nós vamos caminhando, à medida que fomos caminhando nessa história, você e eu veremos que Deus tem o controle e o domínio sobre as nossas vidas. Deus tem cuidado de nós. E eu quero encorajar você com esta palavra. Tenha esperança. Não permita que os pensamentos negativos, não permita que as crises
ditem o ritmo da sua vida. E eu gosto de pensar nesse pensamento que eu quero deixar com você para concluir esse primeiro episódio. O importante não é como a gente começa, o importante é como a gente termina. As circunstâncias de hoje, elas podem ser adversas, mas Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de bênção para a nossa vida. Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Então não se abale por este momento, mas fixe seus olhos nas promessas de Deus. O Salmo 62, versículo 5, norteia a minha vida durante alguns anos. E eu quero deixar esta palavra para você. Salmo 62, versículo 5. Deus é a minha esperança, confio nele e a minha alma fica tranquila. Eu quero deixar esta palavra de esperança para o seu coração. Até o próximo episódio. Deus abençoe você e vamos seguir juntos e firmes e confiando nas promessas de Deus. Forte abraço.